suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos alegres porque nos reencontramos nesta manhã de terça-feira. Hoje estamos exatamente a 5 de novembro. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Cultura, o Dia do Cinema Brasileiro, o Dia do Rádio Amador e também o Dia da Ciência. Nós estamos começando a semana praticamente do penúltimo mês do ano e eu convido você agora para o provérbio do dia. Nós vamos deixar para sua reflexão Provérbios capítulo 1, versículo 2, onde lemos: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Por isso, nós precisamos de consultar o livro dos livros, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Nesta manhã, dentro de mais alguns instantes, nós estaremos ouvindo e assistindo o pastor Levi Porto de Moraes, trazendo a primeira parte de uma mensagem ministrada em nossa igreja sobre a morte e o sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário, inclusive com provas científicas, provas jurídicas e também provas médicas de que realmente Jesus sofreu tudo aquilo em meu lugar, em seu lugar. Como homem, ele suportou tudo porque ele era o nosso representante. Como dizia um professor nosso no seminário, Jesus, é a cabeça, ou foi o cabeça federativa de toda a humanidade. Ele estava ali como nosso representante quando estava crucificado em meu lugar, em seu lugar. Antes, desejamos lembrar aos nossos telespectadores que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará celebrando o 48º aniversário de emancipação. O Conjunto Coral Saracali estará também em festa, realizando o 39º aniversário daquele conjunto coral. E nós estaremos, durante os dias 23 e 24, recebendo a visita dos pastores Tomás Magno. Ele é pastor da Igreja Congregacional em Santa Cruz do Capibaribe. Ele será o orador do sábado. Estaremos também recebendo no domingo pela manhã a visita do pastor Manuel, aqui de Campina Grande. Ele é pastor da Igreja Segunda Congregacional. E à noite o reverendo Severino Carlos, pastor da igreja lá em Macaparana. Ele estará também participando como orador. No domingo nós estaremos ouvindo o pastor Severino e o Conjunto Coral Saracali celebrando o 39º aniversário, além da cantora Jaqueline e também do Chama Ardente, estará também louvando e ministrando na adoração o louvor ao culto de ações de graças pela passagem do 48º aniversário da igreja. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início ali do Giradouro. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família a, juntamente conosco, celebrarmos o 48º aniversário da igreja e o 39º aniversário do Coral Saracali. Nesse instante, quero deixá-los com o pastor Levi trazendo a primeira parte desta mensagem sobre a morte, provada cientificamente, provado também juridicamente e trazendo uma prova médica de que realmente Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar. Leamos a palavra de Deus, queridos. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia
das nações. Guarde esse termo com você. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria lhes aumentastes, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianistas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Senhor, nós estamos em tua presença. Vem Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos da terra, sopra neste lugar, sobre cada vida, Senhor, sobre a direção deste culto, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, agora que em nome de Jesus Cristo, assim como Tu és o oleiro e nós somos os vasos, que nós sejamos, ó Deus, quebrados, que nós sejamos refeitos, ó Pai, vasos novos, para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que nada neste momento impeça que a Tua palavra seja pregada, ouvida, entendida, guardada nos corações, para que ela seja praticada no dia a dia e traga sobre nossas vidas o bom perfume de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão ímpar de participarmos da Tua ceia. Ó Deus, nós trataremos sobre isso nesta noite, Senhor, do último momento em que o Senhor mostra aqueles elementos e diz: olha, isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, ele será moído, vituperado por vós, Espírito Santo de Deus. Que nesta noite nós temos esta consciência, que somos coparticipantes da Tua graça e da Tua misericórdia, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos, agradecendo-te, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem sentar. Jesus Cristo, sua existência e sua crucificação. Nós trabalharemos, queridos, nesta noite um tema muito abordado entre muitos teólogos. Muitas pessoas certamente já falaram sobre a morte de Cristo. Eu tenho certeza que cada um aqui nesta noite, se tivesse também a oportunidade que nós estamos tendo de usar este microfone, também teria o que dizer sobre a morte de Cristo. Cada um do seu olhar peculiar, assim como os 4 evangelistas, nos 4 evangelhos sinóticos, também tiveram um olhar diferenciados para a morte do homem que mudou a história. Hoje, nós queremos tratar desta ótica em visões particulares. Nós queremos trazer a você uma ótica não apenas bíblica, mas de forma mais ampla, para que nós possamos compreendermos melhor o que o apóstolo João, o que o evangelista João fala lá no capítulo 19. Se você ler os 4 evangelhos sobre a crucificação de Cristo, você vai observar claramente, nitidamente, que João é aquele que traça mais detalhes sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, sobre o último dia de Cristo aqui na face da terra. Quando nós falamos de crucificação, nos parece-me um assunto já tão falado, já tão abordado, que parece que já não mexe mais com a gente, queridos. Sabe, quando a gente fala muito sobre alguma coisa e aquilo nos é peculiar,
Quer ver, ó? É como se você passa um mês para ver a sua namorada e de repente a sua noiva, e de repente você começa a vê-la todos os dias como sua esposa, e às vezes nós começamos a darmos aquele valor que nós deveríamos dar para aquele fato. Então, nesta noite, eu pedi ao Senhor que me desse isso, que nós tivéssemos novidades para trazermos a respeito deste tema tão abordante, tão necessário, que é uma perspectiva científica, histórica e forense. Por que nós queremos abordar nessa perspectiva científica, irmãos? Porque muitas pessoas se dizem hoje ateus, que não creem no Senhor, são cientistas que não têm o temor da palavra de Deus. E se existe alguém nessa noite aqui, que está facultando, ou está usando, ou fazendo algum curso em uma universidade, você certamente vai se deparar com uma dessas pessoas, que não creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou às vezes você vai se deparar com algumas pessoas que creem no Jesus científico, que a ciência explica, mas não crê no Jesus da Bíblia, que cura, restaura, santifica, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Talvez você encontre pessoas lá dentro da universidade, no hall de pessoas que fazem parte da sua casa, da sua vida, alguém que cria no Jesus histórico, o Jesus que a história mostra para mim, para você, e que nós vamos mostrar nesta noite. Mas ele não crê no Jesus da Bíblia, que cura, que salva, que restaura, que ressuscitou Lázaro. Ele não crê no Jesus que disse para Talita, filha de Zairo, Talita, come, levanta. Ele não crê no Jesus que ao terceiro dia ressuscitou, que disse telestai, tudo está consumado. Talvez no ambiente onde você estude ou você trabalhe, você encontre pessoas que vai acreditar no Jesus forense, um Jesus visto à luz do direito, e talvez ele até estude direito. Eu estava ultimamente, queridos, pesquisando este tema, e nessa área da parte forense, eu posso dizer para os irmãos que tive a oportunidade de conversarmos com alguns advogados, juristas, para tirar algumas dúvidas referente ao processo que Cristo sofreu, e quero dizer desde já que nós trataremos disto também nesta noite. Nós conversamos também com alguns cientistas, com alguns filósofos, conversamos também com psicólogos e psiquiatras, para entendermos o que Cristo passou nos seus últimos dias, na sua última hora, e quando ele estava lá na crucificação. Nós também começamos com histórias, com professores de histórias, e falamos também, queridos, graças a Deus conseguimos, através online, entrarmos em um chat nos Estados Unidos, e falamos com o Dr. Hunt, um médico patologista. Ele é patologista forense. O que é este médico, queridos? Ele é especialista em detectar a causa-morte de indivíduos. De forma que nós teremos uma abordagem nesta noite, que vamos trazer um misto do que a palavra de Deus nos ensina e do que a ciência pode certamente nos auxiliar, irmãos. A história e a jurídica, a parte jurídica, vai poder nos mostrar em relação a este homem que eu e você conhecemos por Jesus Cristo, amém? Então, nessa noite, queridos, Jesus, eu quero dizer para você, iniciando, ele é sem dúvida o mais extraordinário personagem de toda a história da humanidade. Ele dividiu o nosso calendário. Não se escuta dizer antes do pastor Levi ou depois do pastor Levi, nem antes do pastor Bosco ou depois do pastor Bosco, mas nós escutamos dizer, e é comum, as pessoas que creem em Cristo e as que não creem, as pessoas que são deste século e dos séculos passados e dos séculos vindouros, elas sempre dividirão o calendário desta forma: antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é o Jesus histórico, o Deus que existiu como carne, como homem. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, queridos: no princípio ele era apenas o verbo, mas o verbo estava com Deus. E ele continua dizendo, e este mesmo verbo, que era apenas o Logos, a palavra, ela encarnou, se fez carne, tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória infinita do nosso Deus Pai. Ele é adorado, ele é venerado hoje por mais de 2 milhões de pessoas em nosso planeta. Nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas, e 2 bilhões de pessoas se autotitularizam cristãos e adoram esse Cristo. Bilhões de fiéis em todo o planeta. Homem,
rabino, profeta, Messias, Deus encarnado, filho de adoção de um homem simples, um carpinteiro, filho genital de uma genitora, gerado através do Espírito Santo de Deus, por nome de Maria, nascido em uma cidade da Belém de Judeia, localizada muito próximo, cerca de 10 quilômetros apenas, querido. Belém da Judeia era muito próximo de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros distanciava Jerusalém de Belém da Judeia. Se você for à cidade de Pocinhos, quando você chega ali na entrada do Arruda, você vai ter aproximadamente 10 quilômetros até chegar na cidade de Pocinhos. Então, quem aqui conhece a cidade de Pocinhos, sabe mais ou menos agora geograficamente se localiza a distância que distava Jerusalém de Belém da Judeia, né? Só que ela estava ao sul de Jerusalém. E o que me chama a atenção, irmãos, que ela estava a uma altitude muito elevada, aproximadamente 765 metros acima do nível do mar. Belém, Galileia, onde Jesus nasceu, integrava o Império Romano, que abrangia todo o entorno do Mediterrâneo. Para que os irmãos tenham uma ideia, o Império Romano era tão grande que ele abrangia o Mediterrâneo e incluía partes da Europa, da África, da Ásia, somando 50 milhões de habitantes. Este era o Império Romano daquela época, de forma geográfica e populacional. As suas principais cidades eram Roma, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. A Alexandria tinha cerca de 720 mil quilômetros 700 mil habitantes, e Antioquia com 300 mil habitantes, né? Eu gostaria que a irmã adiantasse o slide, por gentileza, para mim. Pode adiantar, irmã? Pode, volta, por gentileza. Aí, mais um pouquinho atrás. O profeta, queridos, que nós lemos esta noite, o profeta Isaías, em 740 antes de Cristo, no ano da morte do rei Uzias, ou Azarias, ou Osias, ele recebeu sua missão profética e exerceu seu ministério por 40 anos, numa época de crescente ameaças, em que a Síria fazia pesar sobre o reino de Israel e de Judá, durante os reinados do rei Jotão, Acais e Ezequias. Por que eu estou falando de Isaías? Porque o texto que nós lemos nesta noite, o profeta é muito feliz, quando ele no versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da... Queridos, Isaías, 740 anos antes que Cristo viesse a existir, já tinha predito o nascimento deste homem, que mudaria a história da humanidade. Pode adiantar, queridos. Aí você pode pensar: pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu quero comprovar para você que não é apenas questão bíblica, é questão de história. Isso é a história da humanidade, queridos. As pessoas que estão aqui nesta noite, que criam apenas num Jesus mito ou místico, que andam pendurado com ele no pescoço, agora conhecem o Jesus da história. Um homem chamado Isaías, profeta naquela região, profetizou 740 anos antes que ele viria, e em Jerusalém, mais precisamente em Belém da Judeia, nasce esta criança 740 anos depois, por nome de Jesus Cristo. Mas não fica nisso. Além da profecia, Jesus Cristo também tem a sua genealogia histórica. Todos nós temos a nossa genealogia. Então Jesus Cristo também tem a sua geração. E o livro de Mateus, um dos evangelistas, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: olha, livro da genealogia de quem, irmãos? Filho de quem, queridos? De Davi. Filho de Abraão, nasceu Isaac. De Isaac, queridos, nasceu Jacó. E Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Ora, a Judá nasceu Tamar, Farés e Zará.
E Farés nasceu Herom, e Herom nasceu Arão. E Arão nasceu Aminadab, e Aminadab nasceu Nasson, e Nasson gerou Salmão. E Salmão gerou Raabe, aquela meretriz que vocês conhecem. Boaz, e a Boaz nasceu Ruth, e Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei. E Davi nasceu Salomão, que fora da mulher de Urias. Pode adiantar, por favor, irmão. E a Salomão nasceu Roboão, Roboão nasceu Abias, Abias nasceu Asaf, Asaf gerou Josafá, que gerou Jorão, Jorão a Osias, Osias nasceu Joatão, Joatão nasceu Acais, o rei Acais, que gerou Ezequias, Ezequias nasceu Manassés, Manassés Amon, Amã nasceu Osias, Osias nasceu Jeconias e seus irmãos no tempo de quê? Da deportação da Babilônia. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é data histórica. Isso aqui é localidade e genealogia histórica. Depois da deportação para a Babilônia nasceu Jeconias, Salatiel, e Salatiel nasceu Zorobabel. Pode adiantar por gentileza, queridos? E Zorobabel nasceu Abiúde, e Abiúde nasceu Eliaquim, Eliaquim nasceu Azor, Azor nasceu Sadoc, Sadoc nasceu Aquim, e Aquim nasceu Eliúde, Eliúde nasceu Eleazar, e Eleazar nasceu Matã, e Matã nasceu Jacó. E Jacó nasceu marido da qual nasceu, que se chama, de sorte, queridos, que historicamente de todas as gerações, desde Abraão, bendito seja o nome do Senhor, até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia do povo de Israel, também somos 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, são 14 gerações. Pode mudar a gentileza, irmã? Qual o nome dele? Jesus. Você vai ver a sua escrita no nosso português, a escrita em hebraico, e aqui a transliteração do hebraico, com as 3 epígrafes Yeshua, ou Jesus, transliterado para o nosso português. Naquela época, queridos, para que você se situe historicamente, nós falamos que o Império Romano era um império grandíssimo, grandioso. Existia também, para que você entenda que Jesus estava intrinsecamente arraigado dentro da história. Certamente, algumas pessoas podem descrer da pessoa de Jesus Cristo, podem não crer nele como Filho de Deus, mas não podem duvidar mais do Jesus histórico, da pessoa que existiu, porque a Bíblia, a palavra de Deus e a história, o escritor Flávio Josefo vai falar que nessa época, pode mudar por gentileza, irmã, existia em Roma um imperador chamado Augusto César, na época de Cristo, ou seja, quando Cristo nasceu em Belém da Judeia. Naquela época, quando Roma tomava conta de todo o Mediterrâneo, parte da Ásia, da Europa e da Ásia Central, como hoje conhecemos hoje, existia um homem que era certamente contemporâneo. O nome dele era Augusto César e ele era o imperador. Quando Jesus nasceu, ele foi sucedido por Tibério. Por favor, irmã. Vocês devem lembrar dessa moeda aqui, quando eu falar a vocês o que ocorreu com ela. Aqui está a efígie de Tibério, filho do governador César Augusto. Até agora vocês devem estar prestando atenção que eu só estou falando no Jesus histórico. Eu não estou relatando ainda os momentos finais de Cristo, nós chegaremos lá. Mas eu quero que você saia daqui convicto que esse Jesus Cristo, ele encarnou como homem e nasceu em um determinado ponto da história. Nasceu, cresceu, teve infância, adolescência, juventude, exerceu seu ministério como homem, padeceu, morreu e sofreu por mim e por você. Queridos, quando o imperador César falece, assume o seu filho Tibério. Lembra uma passagem? Quando alguém diz assim: olha Jesus, nos é lícito pagar tributo a César? Jesus pede então que alguém lhe dê uma moeda. Lembra desse texto? Então alguém pega uma moeda dessa aqui, exatamente esta aqui, ó, com esta esfinge. E diz que esta esfinge, que teria o rosto de César, e ele diz: é de quem? De César.
Então ele diz assim: dai a César o que é, e dai a Deus o que é. Nesta noite aqui nós estamos para darmos a César, para dar à história o que é da história. Mas estamos para dar a Deus honras, glórias, louvores. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, quando Jesus Cristo, então respondendo disse: dai pois a César o que é de César. A Judéia, queridos, no ano de 63 antes de Cristo nascer, ela conquistou a Judéia. Isso também é fato histórico. Foi conquistada pelos romanos e virou um semi-reino autônomo. Ele não era um reino total, ele não tinha um rei, né? Quando o rei Herodes morreu, o território foi dividido para seus 3 filhos. Um chamado Felipe, que ficou com a parte leste, lá do Rio Jordão, e assumiu toda aquela parte. Outra parte ficou com Arquelau. Esse sim, tomava conta da Judéia, Samaria e Idumeia. E Herodes Antipas ficou com a região da Galileia. Perdão. Pode passar, irmão, por gentileza. Queridos, o Arquelau, que ficou com a região da Galileia, ali onde Cristo nasceu e viveu, se tornou uma pessoa tão brutal na história. Ele era tão cruel, que chegou ao ponto que os próprios governados por ele, o seu próprio exército não suportou. E ele foi deposto do seu reino, e o seu reino foi convertido, não mais agora no reino, mas numa província de Roma. Então colocaram-se sobre essa província um governador. E esse governador, pode mudar, irmã? Perdão, pode deixar. Volta, irmã, por gentileza. E esse governador era Pôncio Pilatos. Ou seja, Pilatos assume a província da Galileia, porque o filho de Herodes foi deposto por ser brutal e por não ter pena dos seus próprios súditos. E isso é história. Se você observar o próximo slide, você vai ver aqui, por gentileza, irmã, a cidade de Jerusalém. Quem já foi a Jerusalém muitas vezes, como o pastor Bosco foi, teria muito mais propriedade, tem muito mais propriedade de falar do que a minha pessoa, né? Mas eu procurei saber um pouquinho, e é interessante nós observarmos essa questão. Ela seria a principal cidade da Judéia, com aproximadamente 25 mil habitantes. Recebia, naquela época, 100 mil peregrinos para a festa da Páscoa, para a festa da Santa Ceia. Não é interessante? Todos os anos, cerca de 100 mil peregrinos de todas as cidades circunvizinhas vinham para Jerusalém para participarem da Páscoa. E vocês lembram que foi na última Páscoa, quando Cristo transformou o ofício da Páscoa em Santa Ceia, pão e vinho, e não mais o Cordeiro Pascual, porque Ele é o Cordeiro Pascual, que foi imolado por mim e por você. Interessante, queridos, que Jesus foi levado, né? E a sua importância de Jerusalém, por que ela se destacava tanto, pastor? Se os irmãos observarem aqui a Jerusalém antiga, irmãos, vão ver aqui, ó, na parte de cima, um local colossal. Isso aqui era o templo de Jerusalém. Este templo aqui, queridos, ocupava 1/5 da parte geográfica de Jerusalém. Desejo a todos um dia abençoado, que vocês fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por